Olá, meus amigos, meus irmãos. Nós estamos inaugurando uma série de mensagens sobre a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou. E nessa primeira mensagem, nessa mensagem piloto, eu quero começar te fazendo uma pergunta. Se você tivesse caminhado com Jesus aqui nessa terra, vendo ele fazer milagres, maravilhas, aqueles ensinamentos maravilhosos que todos ficaram perplexos, tudo o que ele fez, e se você pudesse pedir para ele te ensinar a fazer uma coisa, o que você pediria? Pois é, sabe o que os discípulos que caminharam com ele pediram? Jesus, ensina-nos a orar. E sabe por que eles pediram isso? Marcos, capítulo 1, versículos 33 a 37, vão dar a pista. Esses versículos vão nos mostrar que Jesus estava fazendo milagres em determinado lugar, e quando a multidão o seguia, de repente, naquela noite, ele se isolou durante a madrugada para orar ao Pai. E os discípulos perceberam isso. Eles perceberam que Jesus passava horas orando, mas quando estendia as mãos para o enfermo, ele era curado na hora. Quando os discípulos precisaram curar alguém sem a presença de Jesus, eles ficaram horas e não puderam. Isso é interessante, porque a oração é atalho. A oração, ao contrário de que muitos pensam, que se passar muito tempo orando vai estar perdendo tempo, a oração, na verdade, ela cria atalhos, é ganho de tempo, porque é esforço de Deus na sua causa. E o esforço de Deus na sua causa é muito mais forte e poderoso do que o seu esforço na sua própria causa. E é engraçado que Jesus atende esse pedido e ensina eles a orar. E antes, ele começa lá em Mateus capítulo 6, ensinando como não orar. E ele ensina como não orar com dois princípios. Primeiro, orar não é como fazem os religiosos hipócritas, que oram em público, em voz alta, para que todos vejam que estão orando. E todos falem, olha, como aquele homem, como aquela mulher é de oração, como é devoto a Deus. Jesus disse ao contrário, tranque-se no seu quarto em secreto, feche a porta e em secreto clama ao Pai e Ele te ouvirá. Como está a sua vida de secreto com Deus? Como está a sua vida de oração pessoal, íntima com Deus? Deus deseja que você fale com Ele, tenha intimidade com Ele. O segundo princípio que Jesus fala, antes de ensinar eles a como orar, ele diz que não devemos orar com vãs repetições, como fazem os pagãos. Os pagãos, eles faziam rezas prontas e ficavam repetindo aquilo muitas vezes porque pensavam que pelo muito falar, pelaquela repetição, Deus ouviria. Como se Deus precisasse de repetição para ele memorizar. Não é assim. Jesus disse que Deus sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir, antes mesmo de você falar. Então ore com sinceridade, abra o seu coração, não são vãs repetições. Todas as grandes orações de grandes homens de Deus que a gente vê na Bíblia foram de coração aberto, de coração rasgado na presença de Deus, falando com Deus com sinceridade, colocando as suas petições, as suas súplicas. E assim tem que ser conosco. O que eu quero falar com você como principal nessa mensagem de hoje é que você reveja a sua vida de oração. Se você não tem o hábito de orar, de falar com Deus, Deus tem N maneiras de falar conosco, mas nós só temos uma maneira de falar com Ele, através da oração. As mãos de Deus movem todas as coisas, mas só a oração move a mão de Deus. Porque Deus colocou um princípio nessa terra, que está lá em Salmo 115, versículo 16. Esse princípio que diz esse versículo é: os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Deus não interfere nessa terra diretamente sem a intervenção humana. Isso é interessante. Se você ler a Bíblia do início ao fim, você vai perceber isso. Deus sempre, para fazer alguma coisa grande nessa terra, Ele usou homens, desde que Ele criou o homem. Então, sabe, a oração é fundamental. Outra, a oração é a herança que Deus deu para nós através do sacrifício vivo de Jesus Cristo. A herança de nós sermos filhos de Deus, por adoção, e podermos falar com o nosso Pai, como quem fala com alguém íntimo, que está ouvindo as nossas orações. Então, que a sua vida de oração cresça.
Que você cresça em oração e em intimidade com Deus. E você vai ver as mãos de Deus movimentando todas as circunstâncias em volta na sua vida. E nesse momento eu quero orar por você. Pai, eu oro por essa pessoa agora que me ouve, por cada pessoa que me ouve agora, que essa pessoa perceba profundamente que uma vida de oração é fundamental para manter uma intimidade contigo, e uma intimidade contigo é fundamental para uma vida boa nessa terra. Deus, abençoa todas as áreas da vida dessa pessoa que me ouve agora. Abençoa essa pessoa grandemente na sua entrada, na sua saída, dê proteção, dê sustentação, dê para ela, Senhor, a paz que ela necessita, o livramento de todo mal, a proteção contra toda crise que vem afetar a sua paz e a sua vida. Cuida dessa pessoa em tudo, Pai, como um verdadeiro pai cuida dos seus filhos, e que ela sinta e perceba esse cuidado, e que ela possa ter uma vida mais íntima contigo a cada dia, através da porta da oração. Eu abençoo essa pessoa que me ouve agora, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde. Ore, seja íntimo do Pai, e você vai ver uma vida diferente, uma vida melhor e uma vida próspera.